Senhores, começando mais uma aula agora para cuidar, dentro do novo Código de Processo Civil, da parte especial. Aquela que cuida dos procedimentos propriamente ditos. Porque até a aula passada, a aula 36, nós vimos cuidando da parte geral, beleza, ótimo, agora a gente entra na parte procedimental. Então vamos lá, senhores, vamos começar essa aula puxando já justamente, julgou para mim, por favor, a parte que cuidará agora do processo de cumprimento e de cumprimento de sentença. Título 1, procedimento comum, disposições gerais, por gentileza, aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste código ou lei. E ele, procedimento comum, é aplicado subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. No código anterior, sabemos, em relação à divisão do processo de conhecimento, que a gente fazia a divisão da seguinte forma: procedimentos comuns, procedimentos especiais. Procedimentos especiais previstos dentro do Código de Processo Civil, procedimentos especiais previstos fora do Código de Processo Civil. Procedimentos comuns, rito ordinário, rito sumário. Rito sumário para aquelas causas, artigo 275 antigo, até 60 salários mínimos ou de menor complexidade, que independentemente do valor, estavam previstas nas alíneas do item 2 do artigo 275 do velho Código de Processo Civil. Senhores, desaparece o rito sumário. Claro que uma técnica de sumarização vem para dentro do código, mas numa perspectiva completamente diferente. Desaparece o nome rito ordinário. E eu mantenho tão somente procedimento comum. Aquele que há de ser utilizado para a maioria das causas, que será submetido ao Poder Judiciário, à égide agora, claro, do novo Código de Processo Civil. Então a gente tem agora a seguinte divisão, com o desaparecimento dessa dicotomia, rito ordinário, rito sumário, quando se falava de procedimento comum. Procedimento comum, ótimo. Mas a lei ainda nos traz alguns procedimentos especiais, tanto dentro quanto fora do Código de Processo Civil, ok? E também eu vou dizer que, sendo ele procedimento comum, o rito básico, o rito padrão, aos procedimentos especiais, naquilo que eles não regulem, eu aplico subsidiariamente o procedimento comum e também aplicarei para atos do processo de execução, por que não? É disso que cuida justamente o artigo 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário, e o procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e também ao processo de execução. Referência cruzada, artigo 271, artigo 272 aqui lançados para essa situação, até para demonstração do desaparecimento dessa dicotomia de rito sumário, de rito ordinário. Ótimo. Senhores, agora a gente já inicia o capítulo 2, cuja primeira sessão vai falar justamente dos requisitos da petição inicial, sendo a inércia característica da atividade jurisdicional. E devendo, então, em razão dessa inércia como característica da atividade, o cidadão interessado, parte, levar a sua pretensão até o Poder Judiciário, e esse ato sempre foi tido como um ato formal. A apresentação da pretensão que tira a jurisdição da inércia sempre foi ato formal, a chamada petição inicial, regulado no velho Código de Processo Civil, no artigo 282, aqui no artigo 319. Quero, inclusive, já iniciar com os senhores uma situação de comparativo. E, claro, depois uma ênfase nas mudanças estruturais que essa petição inicial tem, até muito interessantes em razão da forma da gente enxergar a própria atividade jurisdicional do Estado. Vamos lá, vamos ao comparativo, inclusive, por favor, envolvendo esse artigo 319, que nos fala dos requisitos da petição inicial, tal como a gente tinha no artigo 282 antigo. Dizia o artigo 282 antigo que a petição inicial indicará o juiz ou o tribunal. Senhores, nunca foi juiz, mas sim juízo enquanto órgão da atividade jurisdicional. Portanto, o endereçamento dela, petição inicial, e aqui
a redação tem um quê maior ou melhor de cientificidade? Não diz que é interessado a juiz, não diz que é interessado a tribunal, mas sim ao órgão jurisdicional específico, justamente a figura do juízo, senhores. Segundo o Código Antigo, a gente tinha que trazer elementos de qualificação, nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor ou do réu. Percebam como há um alargamento em relação aos itens de qualificação. Os nomes, prenomes e estado civil. Narrativa necessária pelo autor dentro da sua petição inicial, da existência de união estável sua, e se sabe também da do réu a delimitação dessa informação. Profissão, número de inscrição no CPF ou CNPJ. Claro que a gente muitas vezes não dispõe de alguns desses dados, depois eu continuo nos demais, do réu. Isso não impedirá o ajuizamento da petição inicial, mas eu, o autor, tenho que trazer a precisão esses itens de qualificação. Até porque, senhores, aqui não há novidade nenhuma em termos de vivência prática do processo. Porque apesar de não ser dentro da lei processual, por exemplo, exigível CPF, CNPJ, dependendo se pessoa natural ou pessoa jurídica, os regimentos internos, as normas internas das corregedorias, dos tribunais, sempre exigiram que esses elementos compossem a petição inicial quando da qualificação. Então aqui também, em termos, digamos, em essência, em substância, nenhuma grande mudança. Voltamos, endereço, que também é, claro, requisito dela petição inicial. O endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Senhores, a lei aqui cria um fator diferenciado. A lei cria aqui a informação do endereço eletrônico do cidadão, seja ele, claro, o autor, ou tendo notícia, inclusive, do réu. Por que a lei processual vem exigindo agora essa figura do endereço eletrônico? Cara, muito tranquilo, sabe? Lógico que se eu não sei endereço eletrônico do réu, eu não lançarei. Pode ser que o autor não tenha endereço eletrônico, senhores, há pessoas nesse nosso mundo atual que não possuem e-mail e endereço eletrônico, aqui o seria. Então, essa exigência é um fator de visualização já da lei, das situações de cadastro, de registros, da gente ter ali a potencial comunicação através desses meios eletrônicos. Mas, claro, não havendo o autor, não há que se colocar. E ele, réu, muitas vezes nós não dispomos desse endereço eletrônico, mas já é interessante como que o Código Novo se preocupa com o futuro, aonde a gente aí terá, sem dúvida nenhuma, toda a situação procedimental nossa tramitando por meios eletrônicos, ok? Portanto, senhores, de novo, está ali, ó, em termos de qualificação das partes, a mudança que a gente tem nesse item 2, que não necessariamente criará um impacto tão profundo assim nas situações de composição e da petição inicial. Bom, item 3 do velho código falava fato e fundamentos jurídicos, fato e fundamentos jurídicos. Pedido com suas especificações, pedido com suas especificações e também o valor da causa. Além, claro, das provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, lançado também no item 6. Nenhuma grande novidade aqui, desaparecendo, entretanto, o item 7 do artigo 282, que não tem correlação no artigo 319 atual, que é o requerimento para a citação do réu. Senhores, cara, vamos ser bem sinceros. Se eu não fizesse requerimento, código velho, de citação do réu na minha petição inicial, quer dizer que ele não seria citado? Quer dizer que o juiz não ordenaria ao despachar positivamente a petição inicial, que a secretaria providenciasse a citação? Claro que sim, gente. Então isso aqui sempre foi um despropósito. Requerer a citação quando esse ato, independentemente de requerimento, seria realizado pela própria essência de integração, que o ato de citação
e da sua indispensabilidade tem para o processo, então, porra, tira fora, não é isso? Não há nenhuma necessidade de eu requerer citação do réu. Pegamos? Maravilha. Entretanto, o Código Novo aí sim traz para dentro da petição inicial um novo requisito, justamente o do item 7 do artigo 319. Vamos nele, por gentileza. Porque o item 7 do artigo 319 fala que o autor, na sua petição inicial, como requisito da petição inicial, deverá trazer a opção dele, autor, pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Bom, na regra do procedimento comum atual, sendo o princípio da autocomposição o princípio basilar que dita inclusive a vivência do procedimento, eu quero, antes mesmo ali de abrir prazo para o réu apresentar a sua contestação no procedimento comum padrão do Código de Processo Civil, a designação pelo magistrado de uma audiência de conciliação ou mediação, conforme o caso. E aí, então, eu, autor, devo, na minha petição inicial, declinar se eu tenho interesse na autocomposição ou não, se eu tenho interesse que essa audiência seja ou não realizada. Posso, então, na qualidade de autor, afirmar na minha petição inicial, não tenho interesse nessa audiência. Ótimo. Renunciando agora a essa figura de autocomposição, isso não quer dizer que o juiz não vá designá-la. Porque o juiz, ainda assim, diante dessa opção do autor, pela não realização da audiência expressamente aqui lançada, ele, juiz, ainda assim designará a audiência citando o réu, que agora também terá a oportunidade de comparecer em juízo, prazo da lei, 10 dias antes, ou até, não é isso? 10 dias antes dessa audiência, e também declinar, e também dizer, afirmando expressamente, não ter interesse. Aí sim, por essa bilateralidade de vontade do autor e do réu, é que essa audiência não será realizada. Salvo isso, realizada será ali, e vamos tentar fazer a figura do acertamento de vontade entre as partes. Mas se eventualmente eu, autor, declino na minha petição inicial, tenho sim interesse na figura da autocomposição, tenho sim interesse nessa audiência, juiz, aí, claro, ela existirá, independentemente aí da vontade do réu, porque, de novo, é pela bilateralidade da vontade que não haverá designação, ou melhor dizendo, não haverá a realização dessa audiência. Senhores, referência cruzada, por favor, vamos lá, porque eu separei algumas coisas aqui para a gente discutir. Ok? Primeiro, o artigo 334, numa referência cruzada. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará a audiência, devendo ser citado o réu com 20 dias de antecedência. O autor deverá indicar na petição inicial, fazendo coro ao item 7 do artigo 319, esse parágrafo 5º do artigo 334, o autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição. E o réu deverá fazê-lo por petição, apresentada com 10 dias de antecedência, contados da data da audiência. Eu vou frisar, senhores. O autor deverá indicar na petição o seu desinteresse. O item 7 do artigo 319 fala o interesse ou o desinteresse, não é isso? Logo, se a petição inicial for omissa, se a petição inicial nela, como requisito, nós não encontrarmos a opção do autor. Senhores, presunção do querer, presunção da aceitação da realização dessa audiência. Tanto que aqui a lei está dizendo nesse parágrafo 5º que o desinteresse tem que ser o quê? De forma expressa. E esse é o caminho, claro, que a doutrina traz para a gente. Percebam ali o material que a gente trouxe aqui para os senhores, referência doutrinária, em relação justamente a essa ausência da opção pelo autor
na petição inicial pela audiência de tentativa de conciliação de conciliação ou de mediação. Professor Fred Dier, se o autor não observar esse requisito, a petição inicial não deve ser indeferida por isso, nem há necessidade do juiz mandar emendá-la. Deve o juiz considerar o silêncio do autor como indicativo da vontade de que haja audiência de conciliação ou mediação. Professor Guilherme Riso Amaral, da mesma forma, a falta de interesse pelo autor do eventual interesse na audiência resultará na presunção de que o possui, de modo que se realizará o ato independentemente da vontade do réu. Portanto, senhores, voltando aqui, caso não exista na petição inicial apresentada ao Poder Judiciário essa opção do autor, sem problema nenhum, presunção do querer, e aí então ela será designada e não tem direito, digamos assim, agora o réu, de vir ao processo dizendo que renuncia, porque mesmo assim ele existirá. Pegamos, senhores, requisitos da petição inicial. Mas agora surge um debate interessante em relação aos parágrafos desse artigo 319, porque isso, para mim, aí sim, é a melhor vivência daquilo que a gente pode esperar da atividade jurisdicional enquanto atividade substitutiva. Quem aí que está me assistindo já teve, eventualmente, um requerimento de ofício a órgãos públicos ou mesmo empresas privadas, para que trouxessem aos autos endereço do cidadão réu até para viabilizar a citação? Alguém aí, na qualidade de advogado, já viu isso acontecer? Com ele já aconteceu? Senhores, parágrafo 1º, por favor, desse artigo 319, saio do comparativo, porque não há aqui referência cruzada, e vou à parte melhor de leitura. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Cara, quer mais cristalino do que isso? A lei está dizendo ao autor, você pode requerer ao juiz, na própria petição inicial, que ele, juiz, gere intimação de órgãos, Receita, tribunais regionais eleitorais, empresas privadas, empresas de telefonia, por exemplo, para que tragam aos autos informações, inclusive do endereço do cidadão para ser citado. Cara, a atividade jurisdicional é uma atividade substitutiva, não sendo lícito que o Poder Judiciário, diante de uma situação em que eu, enquanto autor, realmente não tenho condições de buscar um endereço desse réu, até porque, velho, muitas vezes, até maliciosamente, a pessoa com quem ali, talvez numa situação de relação, até mesmo, por exemplo, de atos ilícitos, extrajudiciais e tal, não vai informar o endereço, ou até mesmo eu tendo uma relação contratual com alguém, de forma maliciosa essa pessoa muda de endereço, não informa. E aí, o que eu posso fazer, senhores? Eu não tenho como bater na porta da Receita e falar, Receita, me dá o endereço do cidadão que você tem na sua base de dados. E essa pretensão posta perante o Poder Judiciário, posta perante essa atividade substitutiva do Estado, chamado jurisdição, fica sem a devida resposta, impedindo o cidadão, com isso, do devido acesso, até mesmo ao devido acesso ao Poder Judiciário. Aí, percebam, referência cruzada, por favor. Joga para mim, Guilherme. Vamos lá. Vou lá embaixo, senhores, ok? Porque eu estou trazendo 2 acordos do STJ aqui, partes da ementa, tanto no primeiro caso quanto no segundo, ok? Está aqui, ó. Busca de dados, tendência de mudança de entendimento. Não cabe ao judiciário diligenciar em órgãos públicos, tais como Receita e Cartório Federal, a fim de obter o correto endereço do réu, mormente havendo advogado constituído nos autos. Sou advogado constituído nos autos, tenho obrigação de fornecer o endereço do meu cliente?
Ou eu tenho alguma bola de cristal para poder saber aonde o réu a ser citado agora está residindo? Senhores, de novo, por gentileza, está ali, ó. No caso de processo de conhecimento, ação de cobrança, no qual se irá definir a condição de devedor dos réus, não se justifica o pedido de requisição de informações à Receita sobre o atual endereço dos demandados. O Código de Processo Civil prevê a citação por edital para a hipótese de réu não encontrado. Eu não quero citação por edital porque ela é ficta, porque ela tira direito, inclusive, do próprio réu. E aí, sendo possível a gente fazer busca de endereços, fazer uma citação pessoal, integrar validamente o réu no processo, abrir a ele amplitude de defesa, eu falo, citação por edital. Porra, já era mais do que hora da gente ter situações normativas que coibissem esse tipo de atuação de jurisprudência, de entendimento, velho, que é inconcebível. Se eu tenho condições e quero, enquanto autor, realmente citar o réu no seu endereço correto, para dar a ele a oportunidade de comparecer para a autocomposição, para depois se defender, se for o caso, o Poder Judiciário falar, faz isso não, senhor, estou muito cansado, cita por edital, e aí o réu que se lasque, não é isso? A autocomposição enquanto princípio, que se lasque. Porra. Aí a lei de novo, graças a Deus, joga para mim. Vira e fala também o que, senhores? Peço desculpas, porque tem algumas coisas que me deixam, digamos assim, um pouco chateados, velho. Agora não. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, for possível a citação do réu. E a falta de informações, número de inscrição, CPF, ok? Até mesmo, senhores, endereço eletrônico, como a gente falou, isso não pode ser empecilho, se é possível a realização do ato de citação. E, por fim, parágrafo 3º. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2 desse artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Senhores, vem cá. Durante muito tempo na minha vida, a gente está aqui, já, graças a Deus, há 16 anos, ministrando aulas disso que a gente é apaixonado, eu acho que dá para perceber, chamado direito processual civil. Eu fui durante algum tempo professor de graduação, hoje não sou mais, por uma opção minha, ok? De me dedicar a preparatórios, de me dedicar a pós-graduações, porque eu acho mais interessante, opção minha, então somente isso, nada contra, porra, pelo contrário, velho. Tá? Mas é opção de vida, é as coisas que vão ali acontecendo no decorrer da vida nossa. Mas já tive a oportunidade, inclusive, de ser coordenador de escritório escola de uma determinada faculdade. E aí a gente vê algumas coisas que são um pouco... Por exemplo, chega uma senhorinha lá no escritório escola, dizendo lá para o estagiário, né, que muitas vezes solicita que a coordenação ou um advogado que está lá para dar assessoria participe. Ô, doutor, eu tive um problema porque invadiram lá o meu barracão e me botaram para fora. Estou até morando na casa da vizinha. Mas está errado, doutor, o barracão é meu, eu paguei por ele. Aí entraram lá e me tiraram a força e tal, beleza. Ah, legal, nós podemos tentar resolver aqui, através da ação de reintegração de posse, ela já fica esperançosa. Aí você pergunta lá os dados de qualificação dela, vai passando, talvez com uma certa dificuldade. Aí você pergunta, quem invadiu lá o barracão da senhora e botou a senhora para fora? Ah, doutor, o nome dele eu não sei não. Mas lá na comunidade eles chamam ele de Paulão. Beleza. Você vai propor essa ação de reintegração de posse contra quem, senhores? Cidadão chamado Paulão, ok? Que se encontra
e dá o endereço do local, ok? Pá, legal, beleza. Bate na distribuição. Bate talvez na coordenação dessa distribuição. Bate no diretor do foro, que vai dizer o quê? Não aceito distribuir por falta do correto nome da parte contrária. Aí você tem que fazer o quê, senhores? Peticionar ao juiz, dizendo que, doutor, o nome do cidadão que eu sei é Paulão. Eu não vou lá bater na porta do barraco invadido e perguntar para o cidadão que está lá dentro, o senhor é o Paulão? Me dá o seu nome completo, por favor, para eu fazer aqui na petição e entrar com uma ação de reintegração de posse contra o senhor. Vai lá você, vossa excelência, porque eu não vou bater na porta do cidadão. Se o cidadão chamasse Paulinho, até eu podia me engraçar, sacou? Velho, mas o cara chama Paulão, eu não vou, sabe? Cara, e isso acontece todo santo dia e é interessante porque a galera do crime já deu um puta de um passo em relação a isso. Cara, deixa eu te perguntar. O cidadão chama Paulão, todo mundo na comunidade conhece, invadiu o terreno da Noninha tal. Será que eu não consigo, enquanto oficial, chegar lá e citar o cara, não? Claro que sim, senhores. Isso chama-se acesso ao poder judiciário. Eu botar os olhos que há situações ali onde realmente a maioria da população carece de informações como está sendo exigido no requisito da petição inicial, mas que sim o Poder Judiciário teria condições de aceitar essa pretensão, para que aí a gente pudesse buscar aquilo que é o maior, a efetivação do direito de quem realmente o tem, e até mesmo o resgate da dignidade do cidadão. Eu que não vou bater na porta do Paulão para pegar o nome dele, sacou? Senhores, esses 3 parágrafos do artigo 319 criam um puta de um negócio, quando a gente pensa na real atuação do Estado enquanto Poder Judiciário. Pegamos? O bloco chegou ao fim. Valeu.